Existem pessoas que usam a fé dos outros como escada para seus próprios desejos. Pessoas que vestem batinas não por vocação divina, mas porque descobriram que o manto da religião é o disfarce perfeito para a ganância. Esta é a história de um desses homens. Um homem que transformou uma paróquia humilde numa operação multimilionária. Um homem que pregava desapego material, enquanto dirigia carros de luxo, comprados com o dinheiro dos fiéis mais pobres. Um homem que por décadas conseguiu manter uma fachada perfeita de santidade, até que uma única fotografia destruiu todo o seu império de mentiras. Seu nome era Padre Augusto Mendes, e durante 25 anos, ele foi considerado um dos líderes religiosos mais respeitados do interior de São Paulo. Mas a verdade sobre quem ele realmente era viria à tona da forma mais devastadora possível. E quando essa verdade finalmente emergiu, destruiria não apenas sua vida, mas a fé de centenas de pessoas que haviam confiado nele com tudo o que tinham. Nossa história começa muito antes de Santa Cruz das Palmeiras, muito antes da BMW, muito antes das vítimas. Começa em 1973, quando Augusto Mendes tinha apenas 20 anos, e muito longe de qualquer seminário ou vocação religiosa. Augusto havia crescido em São Paulo capital, num bairro de classe média baixa, chamado Vila Mariana. Seu pai era contador numa empresa pequena, sua mãe professora primária. Eram pessoas honestas, trabalhadoras, religiosas, de forma genuína. Levavam Augusto e suas duas irmãs à missa todos os domingos. Rezavam o terço em família. Viviam de acordo com os valores cristãos que professavam. Mas Augusto, desde jovem, via a religião de forma diferente. Não sentia a fé que seus pais sentiam. Não experimentava a conexão espiritual que eles descreviam. Para ele, a igreja era teatro. Pessoas fingindo emoções, repetindo palavras memorizadas, seguindo rituais vazios. Mas ele era inteligente o suficiente para não expressar essas opiniões. Fingia piedade, ia à missa sem reclamar. Até servia como coroinha quando adolescente. Não por fé, mas porque percebeu cedo que ser visto como religioso trazia benefícios sociais. As pessoas confiavam mais em você, te tratavam melhor, te perdoavam mais facilmente. Aos 18 anos, Augusto começou a trabalhar como vendedor numa loja de eletrodomésticos. Descobriu que tinha talento natural para vendas. Sabia exatamente o que dizer para fazer as pessoas confiarem nele. Como parecer sincero mesmo quando estava mentindo descaradamente sobre a qualidade de um produto. Conseguia vender geladeiras defeituosas para donas de casa, televisores com problemas para famílias que mal podiam pagar. E fazia isso com um sorriso tão honesto, uma voz tão confiável, que as pessoas agradeciam por comprar produtos que parariam de funcionar em 6 meses. Mas Augusto era ambicioso. Vendas de eletrodomésticos pagavam salário mínimo, mais comissões. E mesmo sendo bom vendedor, o teto financeiro era baixo. Ele queria mais. Muito mais. Começou a procurar esquemas, formas de ganhar dinheiro que não fossem trabalho honesto. Aos 20 anos, envolveu-se num golpe de venda de terrenos inexistentes. Ele e 2 parceiros vendiam lotes em loteamentos fictícios, no interior. Mostravam documentos falsificados, cobravam entrada e desapareciam antes que os compradores descobrissem que não havia terreno nenhum. Augusto ganhou quase 50 mil cruzeiros com esse golpe, uma fortuna. Na época, mas um dos compradores enganados era policial. Investigou, descobriu a fraude, e Augusto, aos 21 anos, foi preso pela primeira vez. Passou 6 meses numa delegacia superlotada, esperando julgamento. Ali, cercado por criminosos de todos os tipos, ele aprendeu lições valiosas. Aprendeu que crime pequeno, crime visível, sempre levava à prisão, eventualmente. Que ladrões de rua, assaltantes, traficantes de esquina, todos acabavam presos, porque seus crimes eram óbvios. Deixavam vítimas que reclamavam, criavam casos policiais claros. Mas havia outro tipo de crime. Ele percebeu conversando com alguns detentos mais velhos e experientes. Crime que se disfarçava de legitimidade. Crime que era cometido por pessoas em posições de poder e confiança, que roubavam não com armas mas com canetas, não nas ruas, mas em escritórios, de formas que as próprias vítimas não percebiam estarem sendo roubadas. Um dos detentos, um homem de 55 anos que havia sido contador e desviado milhões de empresas por décadas,
antes de finalmente ser pego. Explicou para Augusto a regra de ouro do crime inteligente. Roube de muitas pessoas aos poucos, não de poucas pessoas muito. Se você roubar R$ 1.000 de uma pessoa, ela vai te processar, vai gritar, vai fazer escândalo. Mas se você roubar R$ 10 de 100 pessoas, nenhuma vai fazer nada, porque o valor individual é muito pequeno para valer o esforço de reclamar. Augusto absorveu essas lições quando foi finalmente julgado e condenado a 2 anos. Cumpriu apenas 8 meses devido à superlotação e saiu em liberdade condicional. Tinha agora 22 anos, uma ficha criminal e uma compreensão profunda de como o crime realmente funcionava, mas ainda não tinha encontrado o veículo perfeito para aplicar esse conhecimento. Trabalhou alguns anos em empregos temporários, sempre procurando a oportunidade certa. BNDES Seguros trabalhava como corretor de imóveis, fazia trabalhos esporádicos de consultoria financeira, sempre na fronteira entre o legal e o ilegal, sempre procurando brechas para explorar. Foi em 1978, aos 25 anos, que Augusto teve a epifania que mudaria sua vida. Ele estava visitando uma tia distante que morava no interior, uma cidade pequena, no norte do Paraná. Era domingo, e a tia insistiu que fossem à missa. Augusto, que há anos não ia à igreja, exceto quando absolutamente necessário, para manter aparências, relutou, mas acabou concordando. A igreja era pequena, antiga, precisando de reparos. O padre era velho, tinha que ser uns 70 e poucos anos, e claramente estava lutando para continuar servindo aquela comunidade. Mas o que impressionou Augusto não foi o padre ou a igreja. Foi o dinheiro. Durante a missa, quando chegou o momento da coleta, Augusto observou atentamente. Viu pessoas pobres, visivelmente muito pobres, colocando dinheiro no cesto, não moedas, notas, 5 cruzeiros aqui, 10 ali, alguns colocando 20, até 50. Essas eram pessoas que claramente não tinham muito roupas remendadas, sapatos velhos, rostos marcados por anos de trabalho duro, mas estavam dando dinheiro, que provavelmente precisavam. E faziam isso, não porque eram obrigadas, não porque havia qualquer coerção. Faziam porque confiavam. Confiavam no padre, confiavam na igreja, confiavam que aquele dinheiro seria usado para propósitos sagrados. Augusto fez cálculos mentais rápidos. A igreja tinha talvez 200 pessoas. Se cada uma dava em média 15 cruzeiros, isso era 3.000 cruzeiros por missa. Missa todo domingo, e provavelmente havia missas durante a semana também. E depois havia casamentos, batizados, funerais, todos gerando doações. Essa pequena igreja estava arrecadando facilmente 15, 20 mil cruzeiros por mês. E para quê? Augusto olhou ao redor. A igreja estava caindo aos pedaços. Claramente, muito pouco daquele dinheiro estava sendo gasto em manutenção. Para onde estava indo? Ele perguntou discretamente à tia após a missa. A tia explicou que o padre era muito idoso, que provavelmente não gerenciava bem as finanças, que havia rumores de que ele guardava o dinheiro numa conta para eventualmente reformar a igreja, mas que isso nunca acontecia. As pessoas confiavam que ele sabia o que estava fazendo. Augusto teve sua revelação naquele momento. Ali estava o crime perfeito. Crime onde as vítimas se ofereciam voluntariamente, onde davam dinheiro sem pedir recibos, sem exigir prestação de contas, apenas com base na fé. Um crime onde o criminoso seria visto, não como criminoso, mas como líder espiritual, respeitado, protegido pela posição. E melhor ainda, um crime distribuído por centenas de vítimas pequenas, cada uma dando pouco o suficiente, para nunca questionar seriamente para onde o dinheiro ia. Era perfeito. Mas havia um problema. Augusto não era padre, não tinha educação teológica, nunca havia considerado vida religiosa. Como ele poderia entrar nesse mundo? Augusto passou os próximos meses pesquisando. Descobriu que se tornar padre era processo longo. Precisava entrar num seminário, estudar teologia por anos, fazer votos, ser ordenado. Isso levaria no mínimo 6, 7 anos. Ele não tinha paciência para isso. Mas então descobriu algo interessante. Havia dioceses no Brasil, especialmente em regiões mais remotas do interior, que tinham escassez severa de padres. Precisavam desesperadamente de liderança religiosa, e às vezes eram menos rigorosas
em suas checagens de background. Havia até casos de homens que se passavam por padres ordenados, com documentos falsificados, e serviam em paróquias por anos antes de serem descobertos. Se é que eram descobertos, Augusto percebeu que essa era sua rota. Ele não se tornaria padre legitimamente. Ele se passaria por com documentos falsificados bons o suficiente, uma história convincente, e escolhendo a diocese e a paróquia certas, ele poderia operar sem ser questionado. Augusto tinha um conhecido, um falsificador de documentos que havia conhecido na cadeia, anos atrás. Procurou o homem e encomendou um conjunto completo de documentos eclesiásticos falsos. Certificado de ordenação de um seminário que realmente existia, mas em outro estado, cartas de recomendação forjadas de bispos fictícios, histórico de serviço em paróquias inventadas. Custou caro, quase todo o dinheiro que Augusto havia economizado nos últimos anos. Mas o investimento valeria a pena. Enquanto esperava os documentos ficarem prontos, Augusto se preparou. Comprou livros sobre teologia, sobre liturgia católica, sobre como conduzir missas e sacramentos. Estudou intensamente por 6 meses, memorizando orações, aprendendo rituais, praticando pregações diante de um espelho. Ele já tinha o dom da persuasão, já sabia como fazer as pessoas confiarem nele. Agora precisava apenas adicionar o verniz teológico para parecer autêntico. Comprou batinas de segunda mão, uma cruz simples, uma Bíblia velha, que parecesse muito usada. Praticou assumir expressões piedosas, falar em tom sereno e compassivo, gesticular de forma pastoral. Transformou-se, externamente em padre, mas internamente permanecia o mesmo Augusto ganancioso, sem escrúpulos, vendo tudo como oportunidade de exploração. Em 1979, com 26 anos, e documentos falsos em mãos, Augusto começou a procurar oportunidades. Escreveu para várias dioceses no interior de vários estados, apresentando-se como Padre Augusto Mendes, recém-ordenado, procurando sua primeira paróquia para servir. Disse que preferia comunidades pequenas, rurais, onde pudesse realmente fazer diferença. A maioria das dioceses não respondeu, ou respondeu, pedindo informações adicionais, que seriam difíceis de falsificar. Mas uma diocese em Minas Gerais respondeu com interesse. Tinha uma paróquia em cidade muito pequena, apenas 3.000 habitantes, que estava sem padre há quase um ano. O padre anterior havia falecido de velhice, e eles não haviam conseguido substituição. A comunidade estava desesperada. Se Padre Augusto estava disposto a ir para lugar tão remoto, seria bem-vindo. Augusto aceitou imediatamente, mas quando chegou na cidade percebeu que havia cometido erro de cálculo. A cidade era pobre demais. 3.000 habitantes, maioria vivendo de agricultura de subsistência, mal tendo dinheiro para comer, quanto mais para doar à igreja. As coletas dominicais geravam talvez 500, 600 cruzeiros. Não valia o esforço. Augusto ficou apenas 6 meses antes de inventar uma desculpa sobre problemas de saúde, que exigiam mudança de clima, e pedir transferência. A diocese, desesperada para não perder o único padre disposto a servir no interior, ofereceu outra paróquia. Esta era ligeiramente maior, cerca de 7.000 habitantes, numa cidade que tinha alguma atividade comercial. Augusto aceitou e ficou 3 anos lá. Foi nesse período que ele realmente aperfeiçoou seu sistema. Aprendeu quais pregações geravam mais doações emocionais. Eram sempre mais eficazes que racionais. Aprendeu a identificar os fiéis mais vulneráveis, geralmente idosos, viúvas, pessoas solitárias que viam a igreja como sua família, e estavam dispostos a dar tudo. Aprendeu a criar senso de urgência inventando emergências e necessidades que exigiam contribuições imediatas. E aprendeu, crucialmente, como desviar dinheiro, sem deixar rastros óbvios. Mantinha 2 livros de contabilidade. Um oficial, que mostrava números modestos que correspondia aproximadamente ao que esperaria de uma paróquia pobre. E outro real, escondido, que registrava quanto dinheiro estava realmente entrando, e para onde ele estava desviando. Em 3 anos naquela paróquia, Augusto desviou aproximadamente 150.000 cruzeiros. Não era fortuna enorme, mas era significativamente mais do que ganharia em qualquer trabalho legítimo. E mais importante, estava aperfeiçoando seu método, aprendendo o que não funcionava. Mas ainda tinha problema. Aquela diocese, embora desorganizada,
ainda tinha alguma supervisão. Um bispo visitava ocasionalmente, fazia perguntas sobre finanças, queria ver registros. Augusto conseguia enganá-lo apresentando os livros falsificados. Mas era estressante. Havia sempre risco de ser descoberto. Ele precisava encontrar a situação onde teria ainda menos supervisão, ainda mais autonomia. E foi assim que, em 1985, Augusto chegou em Santa Cruz das Palmeiras. A cidade tinha 12.000 habitantes. População ideal não tão pequena que seria pobre demais. Não tão grande que haveria muita supervisão burocrática. A paróquia estava vaga há meses, e crucialmente a diocese responsável por aquela região era notoriamente desorganizada. Com um bispo idoso que raramente saía da capital, e delegava quase tudo aos padres locais. Era perfeito. Augusto se apresentou, com seus documentos falsos impecáveis, depois de anos de uso e refinamento, com cartas de recomendação forjadas de suas supostas paróquias anteriores, elogiando seu trabalho dedicado. Foi aceito imediatamente sem questões difíceis. E assim começou o que seria seu reinado de 20 anos. Nos primeiros meses em Santa Cruz das Palmeiras, Augusto jogou o papel de padre humilde perfeitamente. Morava na casa paroquial velha e mofada sem reclamar. Dirigia o Fusca 1976, que a paróquia possuía sem pedir carro melhor. Usava batinas remendadas. Ia em casas de fiéis, recusando segundas porções, e dizendo que preferia a simplicidade. Visitava doentes a pé. Acordava cedo para abrir a igreja. Ficava até tarde, ouvindo confissões. Era dedicado de forma que impressionava todos. As pessoas comentavam que finalmente tinham um padre, que realmente se importava, que vivia o que pregava. Se eles soubessem que cada gesto de humildade era calculado, que cada recusa de conforto era teatro projetado para aumentar sua imagem de santidade, e consequentemente, sua capacidade de manipular doações, ficariam horrorizados, mas não sabiam. E Augusto era bom demais em fingir para levantarem suspeitas. Enquanto construía essa reputação, Augusto estudava sua congregação cuidadosamente, identificava quem tinha dinheiro e quem não tinha, quem era emocionalmente vulnerável e facilmente manipulado, quem questionava e quem aceitava cegamente. Ele catalogava mentalmente cada família, suas circunstâncias, suas fraquezas. Essa informação seria valiosa depois. Aos 6 meses, sentindo que havia estabelecido confiança suficiente, Augusto começou suas primeiras manobras de extração. Anunciou durante a missa que o teto da igreja estava perigosamente deteriorado, que um perito havia examinado, e disse que poderia colapsar, especialmente durante chuvas fortes, que precisavam urgentemente de fundos para reparo. Não havia perito nenhum. O teto estava velho, mas estruturalmente sólido. Mas as pessoas não sabiam disso. E a ideia de que sua igreja amada poderia colapsar as motivou intensamente. Augusto estabeleceu meta de 40.000 cruzeiros para os reparos. Disse que consultou construtores, e esse era o valor necessário. Na verdade, ele não havia consultado ninguém. Escolheu um número baseado no que achava que conseguiria extrair da congregação, sem parecer excessivo. Pregou sermões emocionais sobre como aquela igreja era patrimônio da comunidade, como gerações haviam sido batizadas ali, casadas ali, enterradas ali, como seria tragédia se deixassem deteriorar, como Deus recompensaria aqueles que contribuíssem para preservar sua casa. As doações começaram a chegar. Dona Conceição, a viúva de 60 anos na época que limpava a igreja, doou 1.000 cruzeiros que havia economizado ao longo de anos. Seu Manuel, o agricultor, vendeu parte de sua colheita e doou 1.500. Família após família contribuiu. Em 4 meses, Augusto havia arrecadado 53.000 cruzeiros, 13.000 a mais do que a meta declarada. Ele contratou um pedreiro local para fazer alguns reparos superficiais no teto, serviço que custou 8.000 cruzeiros. Mostrou à congregação as melhorias, agradeceu profusamente pela generosidade de todos, e embolsou os 45.000 restantes. Transferiu o dinheiro para a conta que havia aberto secretamente, em cidade distante. Registrou nos livros oficiais da paróquia que o reparo do teto havia custado todos 53.000, inflando enormemente os custos reais. Ninguém questionou. Por que questionariam? Ele era padre, por definição, confiável.
Esse foi o primeiro grande golpe de Augusto em Santa Cruz das Palmeiras, mas estava apenas começando. Nos meses seguintes, ele introduziu o conceito de dízimo obrigatório. Explicou que, biblicamente, bons cristãos deviam dar 10% de sua renda à igreja, que isso não era sugestão, mas mandamento divino. Eles que não dizimavam, estavam roubando de Deus. Muitas famílias pobres, aterrorizadas pela ideia de estarem roubando de Deus, começaram a separar 10% de seus salários mínimos para dar à igreja. Isso gerava fluxo constante e previsível de receita. Depois, Augusto introduziu ofertas especiais. Disse que havia crianças famintas em outras regiões que precisavam de ajuda, que havia projetos missionários urgentes, que havia comunidades sem igrejas, onde precisavam construir. Cada apelo vinha com história emocional devastadora: à criança de 5 anos morrendo de fome, família inteira sem teto, comunidade desesperada por lugar para adorar. Augusto era mestre em criar essas narrativas, fazia as pessoas chorarem, literalmente, durante seus sermões. E quando as pessoas estão emocionalmente devastadas, elas dão tudo o que podem, mas nenhum dos projetos que Augusto descrevia existia. As crianças famintas eram ficção. Os projetos missionários eram invenção. As igrejas a serem construídas eram fantasias. Todo aquele dinheiro, centenas de milhares de cruzeiros ao longo dos anos, ia direto para as contas secretas de Augusto. Ele investia em imóveis, em títulos do governo, construía patrimônio sistematicamente, enquanto as pessoas que o financiavam viviam em pobreza crescente, acreditando que estavam fazendo obra de Deus. Durante os primeiros 5 anos em Santa Cruz das Palmeiras, de 1985 a 1990, Augusto conseguiu manter perfeitamente sua dupla vida. Era padre humilde na cidade, investidor crescentemente rico em São Paulo. Ninguém suspeitava. Em 1990, Augusto começou a ficar impaciente. Ele estava acumulando riqueza, mas não conseguia desfrutá-la. Qual era o sentido de ter dinheiro se tinha que viver como pobre? Ele queria começar a melhorar sua qualidade de vida, mas precisava fazer isso de forma que não levantasse suspeitas imediatas. Foi aí que ele decidiu construir a nova casa paroquial. Inventou a história de que diocese havia ordenado, quando na verdade não havia ordem nenhuma. Disse aos fiéis que ele pessoalmente achava desnecessário, que estava feliz na casinha velha, mas que tinha que obedecer superiores. As pessoas que genuinamente se preocupavam com o bem-estar dele depois de 5 anos vendo-o viver tão humildemente, ficaram até felizes, que finalmente teria conforto melhor. A construção da casa foi a primeira vez que Augusto gastou quantia realmente significativa em algo visível. Ele contratou construtores de fora da cidade, para que os custos reais não fossem conhecidos localmente. Disse à congregação que a construção custaria 20 mil cruzeiros, quando na verdade custou 120 mil, todo pago com dinheiro desviado. A diferença entre o custo declarado e o custo real foi fácil de esconder nos livros falsificados. Quando a casa ficou pronta, era estrutura impressionantemente luxuosa para casa paroquial de cidade pequena. 3 quartos, 2 banheiros, cozinha moderna com eletrodomésticos de qualidade, sala grande, pisos de cerâmica importada, janelas de vidro duplo. Augusto justificou cada elemento de luxo. Os 3 quartos eram para poder hospedar padres visitantes. Os 2 banheiros eram necessidade prática. A cozinha moderna permitiria que ele preparasse refeições para grupos grandes, durante eventos da igreja. Sempre tinha explicação, sempre soava razoável. E as pessoas aceitavam. Morar naquela casa foi a primeira vez em 5 anos que Augusto experimentou conforto real em Santa Cruz das Palmeiras, mas também despertou nele fome maior. Se conseguiu justificar a casa luxuosa, que mais conseguiria? Começou a testar limites. Comprou televisão nova, grande para os padrões da época, com controle remoto. Disse que era para assistir programas religiosos e notícias sobre a igreja. Comprou som estéreo caro. Disse que era para estudar músicas sacras. Cada aquisição era justificada, com razão pastoral. E cada vez que conseguia escapar impune, ficava mais ousado. Em 1992, Augusto inventou histórias sobre herança de tio distante. Era mentira completa, mas permitiu que começasse a melhorar ainda mais seu padrão de vida,
sem precisar sempre inventar razões pastorais, o relógio melhor que começou a usar, da herança, as roupas de qualidade superior, da herança, a televisão ainda maior, da herança. Aquele tio fictício se tornou desculpa conveniente para tudo, e quando finalmente comprou o Vectra 0 km em 1994, 9 anos após chegar na cidade, a história foi que era presente de empresário rico, que ele havia ajudado espiritualmente. Mais mentiras empilhadas sobre mentiras. Mas Augusto era tão convincente, havia construído tanta credibilidade ao longo de 9 anos, que as pessoas acreditavam. Algumas acharam estranho no início. Um padre dirigindo carro tão caro. Mas Augusto desarmava qualquer desconfiança com sua humildade aparente. Com explicações que faziam sentido. Com seu histórico de 9 anos de comportamento exemplar. Se ele estivesse fazendo algo errado, certamente não seria tão aberto sobre as melhorias em sua vida. Certo? Essa era a psicologia que ele explorava. Paradoxalmente, sendo parcialmente aberto sobre suas aquisições, tornava mais difícil para as pessoas suspeitarem que havia algo errado. Porque criminosos escondem. E ele não estava escondendo. Logo, não devia ser criminoso. O raciocínio era falho, mas humano e compreensível. Os anos 90 foram década dourada para Augusto. Sua operação estava rodando perfeitamente. A quantidade de dinheiro que desviava crescia anualmente. Em 1995, 10 anos após chegar em Santa Cruz das Palmeiras, ele havia acumulado patrimônio de mais de R$ 1.200.000, valor considerável para a época. Tinha 6 propriedades compradas com dinheiro desviado. Tinha investimentos em ações que cresciam constantemente. Tinha conta bancária internacional aberta durante viagem ao exterior, que ele disfarçou como retiro espiritual. E conseguia tudo isso, mantendo fachada de padre dedicado na cidade. Sua rotina era cuidadosamente coreografada. Durante a semana, ele era Padre Augusto Romindo Deis, servidor da comunidade, mas a cada 2 semanas, ele dirigia até São Paulo com desculpas sobre reuniões da diocese, ou retiros espirituais, ou visitas a padres amigos. Lá, vestia roupas civis, ficava em apartamentos que possuía, jantava em restaurantes caros, frequentava lugares de entretenimento, vivia algumas horas como o homem rico que realmente era. Tinha até relacionamentos com mulheres, ocasionalmente. Encontros casuais que pagava bem para garantir discrição. Por algumas horas a cada 2 semanas, ele era livre para ser ele mesmo. Sem batina, sem fingimento, apenas Augusto o golpista, bem-sucedido, desfrutando dos frutos de seu crime elaborado. Essas escapadas eram necessárias para sua sanidade mental. Viver 24/7 como padre humilde teria sido insuportável. As breves janelas de liberdade em São Paulo tornavam o resto suportável, mas Augusto estava ficando mais ganancioso. O dinheiro que desviava, embora significativo, não era suficiente para bancar o estilo de vida verdadeiramente luxuoso que ele queria. Ele via empresários em São Paulo com carrões, iates, viagens internacionais frequentes, e queria aquilo. Para conseguir, precisava intensificar suas extrações. A partir de 1996, Augusto começou a pregar mais insistentemente sobre doações. Introduziu o conceito de ofertas sacrificiais, onde fiéis eram encorajados a dar além do que era confortável, a sacrificar algo significativo, como demonstração de fé. Ele identificava famílias específicas que tinham algum dinheiro guardado, talvez economias para emergências, ou dinheiro que estavam juntando para comprar algo necessário, e os convencia a doar para a igreja, ao invés. Usava pressão psicológica sofisticada, nunca forçava diretamente. Isso seria óbvio demais, mas criava ambiente onde não doar se sentia como falha moral, como falta do fé, como risco de condenação divina. Pessoas doavam dinheiro que realmente, desesperadamente precisavam, porque Augusto as convencia que Deus era mais importante que necessidades materiais. Dona Conceição, já com 6 anos em 1996, doou R$ 3.000, que estava guardando para tratamento dentário. Ela precisava de dentadura nova desesperadamente. Mal conseguia mastigar, vivia com dor constante. Mas Augusto a convenceu que sua saúde dental era menos importante que ajudar o projeto missionário urgente que ele havia inventado. Ela doou o dinheiro e continuou sofrendo com dentes ruins, por mais 8 anos,
até finalmente conseguir juntar dinheiro novamente. Augusto usou aqueles R$ 3.000 para comprar relógio Omega de luxo que queria há meses. Seu Manuel, então com 67 anos, estava juntando dinheiro para comprar trator usado, que tornaria seu trabalho na lavoura significativamente mais fácil, em sua idade avançada. Tinha guardado R$ 5.000 ao longo de 3 anos de trabalho duro. Augusto soube disso através de conversas na comunidade. Ele sempre ficava atento a quem tinha economias e criou campanha direcionada. Pregou sermões sobre como ferramentas de trabalho eram temporais, mas almas eram eternas. Como investir em reino de Deus traria recompensas maiores que qualquer trator. Seu Manuel, homem de fé profunda, lutou internamente por semanas. Finalmente concluiu que padre devia estar certo. Doou os R$ 5.000. Continuou trabalhando a terra com ferramentas manuais, destruindo seu corpo já idoso, por mais 5 anos, até finalmente conseguir juntar dinheiro novamente. Augusto usou parte daqueles 5.000 para fazer upgrade em seu sistema de som, comprar roupas caras e fazer tratamento dental cosmético que queria. A ironia de ele usar dinheiro de homem, que precisava de trator, para tornar seu próprio sorriso mais branco, não era perdida em ninguém, exceto nas próprias vítimas, que não sabiam. Histórias assim se multiplicavam pela congregação. Dona Teresa, a faxineira que ganhava salário mínimo, passou a pular uma refeição por dia, para poder doar R$ 50 mensais. Emagreceu visivelmente. Desenvolveu anemia, mas continuou doando porque achava que estava fazendo vontade de Deus. Senhor Paulo, motorista de ônibus, aposentado, que vivia de pensão mínima, doava R$ 100 por mês, quantia que representava quase 1/3 de sua renda. Vivia em pobreza extrema, às vezes sem conseguir pagar conta de luz, mas priorizava a doação à igreja acima de necessidades básicas, porque Padre Augusto havia-o convencido que era correto. Cada uma dessas pessoas estava sendo sistematicamente explorada por homem que não tinha gota de fé genuína, que via a religião apenas como ferramenta de manipulação que usava cargo de padre como disfarce para roubo elaborado. E Augusto não sentia remorso nenhum. Quando pensava sobre suas vítimas, o que era raro, ele as via como idiotas que mereciam ser exploradas. Se eram estúpidas o suficiente para acreditar em céu e inferno, em salvação e condenação, em todas essas fantasias que ele considerava absurdas, então mereciam ser usadas por alguém mais inteligente. Era darwinismo social em sua visão. Os espertos exploram os tolos. Se foi assim, sempre seria. Ele estava apenas cumprindo seu papel natural como predador, numa sociedade de presas voluntárias. Essa era a forma que Augusto racionalizava o que fazia. As raras vezes que pensava sobre moralidade do assunto. Ele não era vilão em sua própria narrativa. Era empreendedor esperto que havia identificado oportunidade de mercado, ineficiência na alocação de recursos de pessoas crédulas, e estava apenas otimizando essa alocação para seu benefício. Era a linguagem fria, técnica, desprovida de humanidade, que permitia que ele continuasse sem culpa. Em 1998, 13 anos após chegar em Santa Cruz das Palmeiras, Augusto deu seu próximo grande passo. Comprou apartamento em Miami durante uma de suas viagens internacionais. Custou $120.000, pagos em dinheiro que ele havia acumulado e convertido ao longo dos anos. Era propriedade relativamente modesta para padrões americanos. Um flat de um quarto em prédio não particularmente luxuoso, mas para Augusto, representava conquista significativa. Era pé na porta do mundo, de verdadeiramente rico, de pessoas com patrimônio internacional. Ele começou a visitar Miami uma vez por ano, sempre durante férias de janeiro, quando muitos padres tiravam folgas. Dizia à congregação que ia visitar a irmã que havia se mudado para os Estados Unidos anos atrás. Ele não tinha irmã nenhuma nos Estados Unidos. Passava 2 semanas em Miami vivendo como turista rico, gastando livremente, desfrutando de vida que seu dinheiro roubado proporcionava. Eram as 2 melhores semanas de seu ano, quando podia ser completamente livre, completamente ele mesmo, sem nenhuma pretensão de piedade. Mas essas viagens eram caras, passagens, hospedagem, ele ficava em hotel. Não no apartamento que alugava permanentemente para gerar renda, restaurantes, entretenimento, compras,
Cada viagem custava facilmente 10, 15 mil reais. Para financiar esse estilo de vida crescentemente luxuoso, Augusto precisava extrair ainda mais de sua congregação. E foi aí que ele começou a cruzar linhas que até então havia evitado. Começou a manipular pessoas no leito de morte. Dona Eunice, senhora de 78 anos, que estava morrendo de câncer, em 1999, havia juntado 40 mil reais ao longo de sua vida inteira. Era viúva, sem filhos, vivia sozinha numa casinha simples. Aquele dinheiro era tudo que tinha. Planejava deixar metade para a sobrinha distante que ocasionalmente a visitava, e metade para a igreja. Era disposição razoável, equilibrada. Mas quando Augusto soube através de conversa casual, com vizinha de Dona Eunice sobre a quantia envolvida, decidiu que queria tudo. Ele começou a visitar a Dona Eunice, diariamente, em seus últimos meses. Trazia comunhão, rezava com ela, oferecia conforto espiritual, mas também, sutilmente, começava a plantar sementes. Comentava sobre como família terrena era temporária, mas família espiritual da igreja era eterna. Sobre como deixar herança para parentes que pouco visitavam durante vida seria recompensar negligência. Sobre como doar tudo para a igreja seria garantir que seu legado continuasse fazendo bem no mundo após sua morte. Sobre como ele, pessoalmente, garantiria que cada centavo fosse usado para propósitos sagrados. Dona Eunice, fragilizada pela doença, solitária, desesperada por garantia de que seria lembrada e que sua vida teve significado, foi lentamente convencida. 2 semanas antes de morrer, ela mudou seu testamento. Deixou tudo, os 40 mil reais completos, para a paróquia de Santa Cruz das Palmeiras, sob a administração de Padre Augusto Mendes. Quando morreu, a sobrinha ficou chocada e magoada. Não pelo dinheiro especificamente, embora certamente fizesse falta, mas pela mensagem implícita de que sua tia não a valorizava. Ela considerou contestar o testamento, mas advogados disseram que não havia base legal. O testamento era válido, e contestar doação para a igreja seria visto muito mal na comunidade pequena. Augusto embolsou os 40 mil. Registrou nos livros oficiais que Dona Eunice havia deixado 10 mil para a igreja, inflando seu patrimônio secreto com os outros 30 mil. Usou parte do dinheiro para comprar ações de empresa de tecnologia que estavam em alta. Usou outra parte para fazer reformas em um de seus apartamentos em São Paulo. E usou o resto para comprar joias, caras que guardava num cofre alugado em banco na capital. Mas o sucesso com Dona Eunice abriu porta perigosa. Augusto percebeu que pessoas morrendo eram particularmente vulneráveis à manipulação. Estavam apavoradas com morte, desesperadas por garantia de salvação, dispostas a fazer quase qualquer coisa para sentir que haviam assegurado lugar no céu. Era oportunidade de ouro para extrações grandes. Ao longo dos próximos anos, sempre que alguém na congregação ficava gravemente doente, ou chegava perto da morte, Augusto se tornava particularmente atencioso, visitava frequentemente, oferecia conforto, e cuidadosamente trabalhava conversas para incluir discussões sobre herança, sobre legado, sobre como garantir que recursos fossem usados para Deus após morte. Não era sutil para o observador externo, mas para pessoas morrendo, assustadas e vulneráveis, parecia cuidado pastoral genuíno. Entre 1999 e 2005, Augusto conseguiu canalizar mais de 200 mil reais, através de heranças manipuladas. Cada idoso que morreu, deixando dinheiro para a igreja, pensou que estava fazendo algo nobre. Não sabiam que estavam financiando o estilo de vida de luxo de golpista, sem consciência. Foi em 2003 que Augusto finalmente se sentiu rico o suficiente, estabelecido o suficiente, para dar próximo grande passo. Ele queria BMW, sempre quis. Via outros homens ricos dirigindo aqueles carros elegantes e invejava. Queria experimentar aquela sensação de poder, aquela demonstração visual de sucesso. Por anos evitou porque sabia que seria difícil explicar. Mas em 2003, após 18 anos em Santa Cruz das Palmeiras, Augusto estava tão confiante em sua posição, tão convencido de que era intocável, que decidiu arriscar. Viajou para São Paulo e comprou BMW 535 e 0 km. Preta, interior de couro bege, teto solar, sistema de som premium da Bang e Olufsen. Todos os extras possíveis. Custou 140 mil reais,
mais do que muitas casas na cidade que ele supostamente servia. Mas Augusto não se importava. Ele se sentia merecedor, afinal, havia trabalhado duro por 18 anos, mantendo aquela farsa. Merecia algo bonito, na visão dele. O plano era nunca trazer o carro para Santa Cruz das Palmeiras. Ele o manteria em São Paulo, na garagem de um de seus apartamentos. Usaria apenas quando visitasse a capital. Na cidade, continuaria dirigindo o Saddam modesto, que havia comprado alguns anos antes, mantendo aparências. E por quase 3 anos, o plano funcionou perfeitamente. Augusto ia a São Paulo a cada 2 semanas. Guardava seu carro modesto num estacionamento perto da rodoviária. Pegava ônibus ou táxi até seu apartamento. E então tirava a BMW da garagem e dirigia pela cidade. Jantava em restaurantes caros nos Jardins. Visitava casas noturnas exclusivas em Itaim. Frequentava teatros e cinemas de primeira linha. Vivia por algumas horas como um homem verdadeiramente rico que queria ser tempo integral. Esses eram os momentos que tornavam os longos dias em Santa Cruz das Palmeiras suportáveis. A antecipação da próxima escapada, a memória da última, sustentavam-no através das missas intermináveis, das confissões tediosas, das obrigações pastorais enfadonhas. Mas a arrogância que permitiu que Augusto comprasse a BMW seria também sua queda, porque em um daqueles sábados de março de 2006, enquanto dirigia sua BMW pelas ruas dos Jardins, depois de almoçar em restaurante italiano caro, Márcio, o jovem de Santa Cruz das Palmeiras que trabalhava como entregador de aplicativo em São Paulo, o reconheceu. Márcio havia deixado Santa Cruz das Palmeiras aos 18 anos, para buscar oportunidades em São Paulo, mas sua mãe, Dona Lourdes, ainda vivia lá. Márcio lembrava bem de Padre Augusto, das missas emocionantes, de como sua mãe doava fielmente parte de sua pensão todos os meses. Quando viu o padre dirigindo o BMW pelas ruas do bairro mais rico de São Paulo, vestido com roupas civis caras, Márcio I pensou que estava enganado. Devia ser sósia, mas algo não saía de sua cabeça. A forma do perfil, o jeito de segurar o volante, a expressão do rosto. Era específico demais para ser coincidência. Márcio era jovem e inteligente. Trabalhava como entregador não por falta de ambição, mas porque o mercado de trabalho brasileiro era cruel. E ele estava juntando dinheiro para retomar estudos universitários que havia interrompido por falta de recursos. Ele entendia a dinâmica de poder. Entendia quando algo não fazia sentido. E padre dirigindo o BMW de 140 mil reais definitivamente não fazia sentido. Não com o salário que padres ganham. Não se ele era mesmo o homem humilde que sua mãe sempre descrevia. Márcio decidiu investigar. No sábado seguinte voltou ao mesmo bairro, mesma área. Passou horas dirigindo pela região com sua moto. Procurando, era agulha no palheiro. São Paulo é cidade imensa. Mas Márcio era paciente e determinado, e teve sorte. Por volta das 6 da tarde, viu a BMW preta, estacionada em frente a prédio residencial de alto padrão, na rua Estados Unidos. Márcio estacionou moto a uma distância segura e esperou. 2 horas depois, Padre Augusto saiu do prédio. Estava vestido com calça jeans, camisa polo, Ralph Lauren, sapatos Ferragamo. Carregava sacola de Apple Store com logo visível. Provavelmente havia comprado iPhone novo, ou MacBook. Entrou na BMW calmamente, sem pressa, sem olhar ao redor, comportando-se como proprietário legítimo de veículo caro. Não havia nada furtivo em seus movimentos. Ele claramente não esperava ser observado ou reconhecido. Márcio o seguiu mantendo distância segura. Padre Augusto dirigiu até Shopping Cidade Jardim, um dos shoppings mais luxuosos de São Paulo, onde lojas vendiam produtos com preços que seriam considerados obscenos em cidades pequenas. Estacionou no subsolo e entrou. Márcio seguiu a pé. Observou de longe enquanto o Padre Augusto jantava sozinho, em restaurante japonês no shopping. O tipo de lugar onde conta facilmente passava de R$ 200 por pessoa. Viu-o comer tranquilamente, saborear saquê caro, comportar-se como qualquer executivo bem-sucedido, desfrutando de noite na cidade. Não havia nada de padre naquele homem, naquele momento. Nada de humildade ou simplicidade que caracterizavam persona pública de Augusto. Após jantar, Márcio o seguiu até a loja Armani. Observou o Padre Augusto experimentar ternos,
camisas, gravatas. Viu vendedores tratando-o com deferência reservada para clientes, ventilada para a gente, com dinheiro real. Viu Augusto sair com várias sacolas, claramente, tendo gasto milhares de reais em roupas que nunca usaria, em Santa Cruz das Palmeiras. A cada observação, indignação de Márcio crescia. Sua mãe vivia modestamente, muitas vezes se privando de coisas necessárias para poder doar à igreja. E ali estava o homem que recebia essas doações, gastando em luxos enquanto pregava humildade. Márcio tirou fotos com celular. Eram de qualidade média. Celular de 2006 não tinha câmeras boas como tem hoje, mas eram suficientemente claras. Mostravam inequivocamente Padre Augusto, mesmo sem batina, carregando sacolas de lojas caríssimas. Entrando em BMW eram evidência concreta de discrepância entre vida pública e privada de Augusto. No dia seguinte, domingo, Márcio ligou para a mãe. Perguntou casualmente sobre Padre Augusto, onde estava. Dona Lourdes respondeu que estava em retiro espiritual em São Paulo. Voltaria terça-feira. Márcio sentiu frio O homem estava em retiro espiritual, enquanto jantava em restaurante de luxo e comprava roupas de grife. Márcio contou à mãe o que viu. A reação inicial dela foi negação total e defensiva. Impossível, devia estar enganado. Padre Augusto jamais faria isso. Era santo, era homem íntegro dedicado a Deus. Mas Márcio insistiu. Disse que tinha fotos, que podia provar. Dona Lourdes hesitou. Pediu que filho mandasse fotos. Quando abriu anexos de e-mail e viu aquelas imagens, quando reconheceu inequivocamente Padre, que ela havia venerado por 20 anos vestido como rico, carregando sacolas de luxo, entrando em carro que custava fortuna, algo dentro dela quebrou. Não foi reação imediata de raiva, foi primeiro choque profundo, a sensação de realidade se reconfigurando, de tudo que ela acreditava sobre uma pessoa sendo revelado como mentira. E então, depois do choque, veio tristeza. Tristeza profunda, que a fez chorar por horas. Chorou por todas as vezes que passou sem algo que precisava para doar dinheiro. Chorou por todos os sacrifícios que fez pensando que estava servindo a Deus. Chorou pela traição, pela manipulação cruel, por 20 anos de confiança sendo violados de forma tão completa. Mas depois da tristeza, veio raiva. Raiva fria, determinada, transformadora. Dona Lourdes decidiu que não ficaria em silêncio, que tinha obrigação moral com outras pessoas da congregação, muitas ainda mais vulneráveis que ela, que continuavam sendo exploradas, que tinha que expor a verdade não importava o custo. Ela planejou cuidadosamente. Não queria apenas confrontar Padre Augusto privadamente. Ele poderia negar, poderia manipular, poderia inventar explicações convincentes como sempre fazia. Ela precisava confrontá-lo publicamente, diante de toda a congregação, de forma que não pudesse escapar. Imprimiu fotos que Márcio enviou em papel fotográfico de alta qualidade. Eram pequenas, cerca de 10 por 15 centímetros, mas suficientemente claras. Guardou-as em envelope dentro de bolsa e esperou. Quarta-feira, Padre Augusto voltou de São Paulo. Quinta e sexta passaram normalmente. Sábado não havia missa noturna naquela paróquia, então Dona Lourdes teria que esperar até domingo. A espera foi agonia. Cada hora parecia eternidade. Ela quase contou para outras pessoas da congregação, mas decidiu não contar. Não queria que Augusto soubesse que algo estava vindo. Surpresa era crucial. Se ele soubesse que havia evidência contra ele, poderia fugir. Poderia inventar desculpa elaborada antes que fosse confrontado. Então, ela guardou o segredo, carregou sozinha aquele conhecimento terrível, por 5 dias, esperando o momento certo. Domingo, chegou finalmente. Dona Lourdes foi à missa como sempre. Sentou no primeiro banco como sempre, mas dessa vez com o envelope em bolsa, coração batendo tão forte, que ela achava que todos podiam ouvir. Padre Augusto celebrou missa normalmente. Estava de bom humor, aparentemente. Havia acabado de voltar de mais uma de suas escapadas em São Paulo. Havia comprado coisas novas, se divertido, recarregado suas energias. Estava pronto para mais semanas de fingimento em Santa Cruz das Palmeiras. Sua homilia naquele domingo foi sobre generosidade, sobre a importância de dar aos necessitados, sobre como ajudar pobres era caminho para a salvação. Ele falava com paixão aparente citando escrituras, contando parábolas,
fazendo as pessoas sentirem aquele calor no peito, que confundiam com presença divina, mas que era apenas manipulação psicológica bem executada. Ao final da missa, como era costume, Padre Augusto fez apelo por doações. Disse que havia família na comunidade, cujo pai havia perdido o emprego, que estavam com dificuldades, que precisavam de ajuda urgente para pagar aluguel e comprar comida para crianças. Pediu que todos contribuíssem o que pudessem. O cesto de coleta começou a circular pelos bancos. Pessoas colocavam R$ 5, R$ 10, 20 quando podiam. Dinheiro suado, arduamente ganho, dado na crença de que ajudaria a família necessitada. Não havia família nenhuma. Augusto havia inventado aquela história na hora. Fazia isso frequentemente, quando precisava de dinheiro extra. Inventava emergência, coletava fundos, embolsava tudo. Era tão rotineiro para ele quanto escovar dentes. E foi nesse momento, quando o cesto estava chegando no terceiro banco, e pessoas ainda estavam colocando dinheiro, que Dona Lourdes se levantou. Com 71 anos, baixinha, sempre tão quieta e submissa. Ela se levantou no meio da igreja lotada, virou-se para encarar o altar, e falou alto, o suficiente para todos ouvirem. Padre Augusto, eu gostaria de fazer uma pergunta. O silêncio que caiu foi imediato e absoluto. Missa estava tecnicamente terminada, mas aquilo era inusitado. Fiéis não interrompiam o padre. Não questionavam publicamente, especialmente não Dona Lourdes, que era modelo de obediência e devoção. Padre Augusto, surpreso mas ainda confiante, sorriu paternalmente. Claro, minha filha. Pode perguntar à vontade. Estava curioso, mas não preocupado. Dona Lourdes nunca havia causado problema algum em 20 anos. O que ela poderia querer perguntar que seria problemático? Dona Lourdes tirou o envelope da bolsa. Mãos tremiam visivelmente, mas voz saiu firme. Padre, o senhor poderia explicar para todos nós aqui presentes como conseguiu comprar uma BMW 535i de R$ 140 mil, com o salário que recebe da diocese. O sorriso no rosto de Augusto congelou. Seu cérebro, por uma fração de segundo, não processou o que acabara de ouvir. BMW. Como ela sabia sobre BMW, como qualquer pessoa, em Santa Cruz das Palmeiras poderia saber. Ele havia sido tão cuidadoso, tão meticuloso. A BMW nunca esteve naquela cidade. Estava sempre guardada em São Paulo. Ele só a usava durante suas escapadas. Era impossível que alguém soubesse. Mas claramente alguém sabia, e não apenas sabia, mas estava confrontando-o publicamente. Diante de toda a congregação. Na pior situação possível. Todos os olhos estavam nele agora, esperando a resposta. Augusto precisava pensar rápido, criar explicação, recuperar controle da situação. Mas sua mente, normalmente tão ágil para mentiras, estava momentaneamente em branco. Ele abriu boca, fechou, abriu de novo. Tentou manter sorriso, mas saiu como careta estranha. Minha filha, deve haver algum engano. Alguma confusão. Eu não tenho BMW nenhuma. Alguém deve ter te contado algo errado. Ou você deve ter confundido com outra pessoa. Era a negação reflexiva. A primeira linha de defesa de qualquer mentiroso pego desprevenido. Mas Dona Lourdes estava preparada para isso. Ela caminhou até o altar. Seus passos ecoavam no silêncio absoluto da igreja. Cada pessoa estava completamente imóvel, processando o que estava acontecendo. Tentando entender. Dona Lourdes colocou o envelope no altar, bem na frente de Padre Augusto. Não há engano, padre. Meu filho tirou estas fotos no sábado passado, em São Paulo. O senhor saindo de prédio de luxo, na rua Estados Unidos nos Jardins, carregando sacolas da Apple Store, entrando numa BMW 535, e preta, placas, e XY4721. Vestindo roupas que custam mais do que a maioria aqui ganha em um ano. Ela abriu o envelope. Espalhou fotos sobre o altar. Havia 6 no total, todas mostrando inequivocamente Padre Augusto em roupas civis, caras, com sacolas de lojas de luxo, perto ou dentro de BMW preta. Não eram fotos profissionais, eram granuladas, tiradas de certa distância com celular de qualidade média, mas eram inconfundíveis. As fotos começaram a circular pela igreja. Passavam de mão, cada pessoa olhando com expressões que variavam entre choque, confusão e crescente raiva. E enquanto circulavam,
Murmúrios começavam. Isso é Padre Augusto mesmo? Não pode ser. Mas é. Olha o rosto, é ele. Que carro é esse? BMW. Deve custar uma fortuna. De onde ele tirou dinheiro para isso? A negação coletiva estava rachando, dando lugar a questionamento, a desconfiança. Augusto viu sua congregação, suas vítimas cuidadosamente cultivadas por 20 anos, começando a acordar da manipulação. E soube que estava em sério problema, mas ainda tinha que tentar. Tinha que criar alguma explicação, por mais improvável. Tinha que recuperar controle. Ele limpou a garganta, tentou parecer calmo e confidente. Sim, eu posso explicar. Esse carro não é meu, pertence a um amigo, um empresário de São Paulo, que eu ajudei em momento difícil anos atrás. Ele ofereceu que eu usasse o carro quando visitasse a capital, como forma de agradecimento. Eu inicialmente recusei, mas ele insistiu tanto, que achei que seria ofensa continuar recusando. As roupas nas fotos foram presente dele também. Disse que eu precisava ter roupas melhores quando visitasse São Paulo, que era questão de representar bem a igreja. Era história razoável, do tipo que Augusto havia usado com sucesso dezenas de vezes antes. Mas dessa vez, havia algo diferente. Talvez fosse o fato de estar sendo confrontado publicamente, em vez de privadamente. Talvez fosse o fato de ter evidência fotográfica, em vez de apenas rumores. Ou talvez fosse simplesmente que depois de 20 anos, algumas pessoas na congregação estavam finalmente prontas para questionar, para duvidar, para exigir provas, em vez de aceitar cegamente. Seu Manuel, o velho agricultor de 7 anos agora, se levantou lentamente. Era homem que raramente falava nas missas, que sempre havia sido quieto e deferente à autoridade. Mas agora sua voz, embora trêmula por idade, carregava determinação. Padre, com todo respeito, eu gostaria de ver os registros financeiros da paróquia. As doações que entraram nos últimos anos, como foram gastas, tudo. O senhor sempre disse que a igreja era transparente, que tínhamos direito de saber como nosso dinheiro era usado. Então eu gostaria de ver esses registros. Agora, era pedido razoável, impossível de recusar, sem parecer ainda mais suspeito. Augusto sentiu paredes se fechando. Ele sabia que os livros que mantinha, mesmo os falsificados, não suportariam o escrutínio detalhado. Havia discrepâncias, valores que não batiam, anos de manipulação, que deixaram rastros. Se pessoas começassem a cavar, a fazer perguntas difíceis, a exigir comprovantes, todo o seu esquema desmoronaria. Ele precisava de tempo. Tempo para pensar, para planear. Talvez, para fugir. Claro que podem ver os registros. Não tenho nada a esconder. Transparência sempre foi importante para mim. Podemos marcar reunião na próxima semana. Trarei todos os documentos e revisaremos tudo juntos em detalhes. Mas Dona Lourdes não deu chance para procrastinação. Não, padre. Agora, os registros estão no seu escritório aqui ao lado, correto? Então vamos lá agora, todos juntos? E vamos revisar agora. A menos que o senhor tenha alguma razão para adiar. Era a armadilha perfeita. Se ele recusasse parecer e estar escondendo algo, se aceitasse, saberia que discrepâncias seriam encontradas, e teria que explicá-las. Mas recusar era admissão de culpa implícita. Pelo menos indo ver os livros ele teria alguns minutos para pensar em explicações para discrepâncias. Augusto concordou com cabeça. Sua mente estava correndo. Ele mantinha 2 conjuntos de livros, os reais escondidos em casa, os falsos no escritório da igreja. Os falsos mostrariam números que não coincidiam perfeitamente com realidade, mas pelo menos, não mostrariam extensão total de suas apropriações. Problema era que mesmo os livros falsos tinham inconsistências, que olho atento poderia pegar. Toda a congregação se moveu em massa do santuário, para pequeno escritório, anexo onde Padre Augusto mantinha registros paroquiais. Era cômodo minúsculo, talvez 3 metros por 3 metros, com mesa velha, arquivo de metal enferrujado, cadeira desconfortável. Normalmente apenas o padre entrava ali, mas agora havia 30, 40 pessoas, tentando se apertar, olhar por cima de ombros, ver o que estava nos livros. Augusto abriu o arquivo com mãos que tentava manter firmes, mas tremiam levemente. Tirou livros de contabilidade dos últimos 5 anos. Eram cadernos grandes de capa dura, onde ele registrava entradas e saídas,
ou pelo menos as versões ficcionalizadas delas. Dona Lourdes pegou o livro de 2005, o mais recente. Começou a folhear. Outros se juntaram, olhando por cima de seu ombro. Augusto observava, tentando parecer calmo, tentando controlar pânico crescente. Dona Lourdes apontou para a primeira discrepância. Aqui diz que arrecadamos R$ 42 mil em doações gerais em 2005. Isso me parece baixo. A igreja está sempre cheia nos domingos. Se cada pessoa der em média R$ 15 por missa, e há 4 missas por mês, isso daria em torno de R$ 70 mil, só em coletas regulares. Onde está o resto? Augusto estava preparado para esse tipo de pergunta. Havia ensaiado explicações. Nem todos dão toda semana, muitos faltam. Os números variam bastante. 42 mil é média razoável, considerando todas as variáveis. Mas seu Manuel, que tinha educação limitada, mas entendia números de forma prática por gerenciar sua própria fazenda, não estava convencido. Padre, eu dou R$ 40 por mês, religiosamente. Nunca faltei um pagamento em 20 anos. Dona Conceição dá 50. Seu João dá 60. Dona Toriza dá 50. Isso é R$ 200 só de nós 4. E somos só 4 famílias, entre mais de 200, que frequentam regularmente. Os números que o senhor está mostrando não fazem sentido. Não batem com o que sabemos que as pessoas estão dando. Onde está o resto do dinheiro? Augusto sentiu suor começando a formar em sua testa. Bem, há despesas operacionais, contas de luz, água, manutenção, tudo isso sai do que é arrecadado, antes do valor final ser registrado. Então os números parecem menores do que o total bruto, mas Dona Lourdes estava folheando mais páginas, encontrando mais discrepâncias. Aqui diz que a reforma do telhado em 2004 custou R$ 53 mil, mas eu lembro que o pedreiro que fez o trabalho é primo do meu vizinho. Comentei na época sobre o projeto, e ele mencionou que o trabalho todo custou menos de R$ 10 mil. Por que está registrado 53 mil? Para onde foi a diferença? Augusto não tinha boa resposta para isso. Aquela havia sido uma de suas fraudes mais descaradas. Uma onde ele havia inflado custos dramaticamente. Pode haver mal-entendido. O pedreiro foi contratado por empreiteira, não diretamente. A empreiteira cobrou mais, incluindo gerenciamento de projeto, materiais premium, supervisão. O valor total foi 53 mil mesmo, que o trabalho direto tenha sido menos. Mas as pessoas não estavam mais aceitando suas explicações facilmente. 2 décadas de confiança cega estavam evaporando em tempo real. Elas começaram a fazer mais perguntas, encontrar mais inconsistências, apontar mais discrepâncias. Por que é que a campanha para crianças famintas em 2003 arrecadou R$ 70 mil, mas não há registro de onde o dinheiro foi enviado? Por que as ofertas especiais de 2002 totalizam 45 mil, mas não há correspondência de gastos? Por que você registrou que comprou nova imagem de santo por 15 mil, quando a mesma imagem está à venda por 3 mil, na loja religiosa da cidade vizinha? Pergunta após pergunta, cada uma revelando outra camada de fraude, outra mentira. E Augusto, pela primeira vez em 20 anos, não conseguia mais manter as histórias consistentes. Suas explicações contradiziam umas outras. Suas desculpas ficavam cada vez mais improváveis. E as pessoas finalmente estavam vendo décadas de manipulação, de roubo, de traição da confiança mais fundamental. Tomás, o jovem marceneiro, de 35 anos agora, empurrou para frente. Ele estava visivelmente irritado, controlando raiva com dificuldade. Senhor padre, minha avó morreu há 6 anos. Antes de morrer, ela doou R$ 5.200 para a igreja, porque o senhor disse que havia projeto missionário urgente. Ela não fez cirurgia que precisava porque doou esse dinheiro. Morreu 6 meses depois. Agora tô vendo que não há registro nenhum de projeto missionário naquele ano. Para onde foi o dinheiro da minha avó para essa BMW? Para roupas de grife? Para jantar em restaurantes caros, enquanto ela morria sem tratamento? A raiva na voz de Tomás era palpável. Outros na congregação começaram a fazer suas próprias conexões, lembrar de suas próprias doações, seus próprios sacrifícios. Dona Teresa, a faxineira que havia pulado refeições para doar, começou a chorar. E eu passei fome, ela sussurrou, voz quebrando.
Passei fome para dar dinheiro, que achei que ajudaria outros. E o Senhor usou para luxo, para coisas que eu nunca poderia sonhar em ter. Como o Senhor pôde. A situação estava completamente fora de controle de Augusto agora. Ele estava cercado por pessoas que havia explorado por décadas. Pessoas que finalmente entendiam o que havia sido feito com elas. E ele não tinha mais desculpas, não tinha mais histórias convincentes. Pela primeira vez em sua vida adulta, Augusto estava completamente sem saída. Ele fez a única coisa que podia fazer. Tend to serve. Virou-se para a porta do escritório, tentando passar pela multidão. Mas Tomás bloqueou seu caminho. Não era fisicamente agressivo, não tocou Augusto. Apenas ficou ali, sólido, inamovível. O senhor não vai a lugar nenhum até explicar onde está o dinheiro. Augusto tentou usar a autoridade. Sou o padre, vocês não podem me deter. Vou chamar a polícia, mas suas palavras soavam loucas mesmo para ele próprio. Dona Lourdes já estava com o celular na mão. Ótima ideia, padre. Vou chamar a polícia agora mesmo. Tenho certeza que estarão muito interessados em ver estes livros de contabilidade e estas fotos. E então ela ligou. Primeiro para a polícia, relatando apropriação indébita por líder religioso. Depois para a diocese, reportando condutas impróprias graves de um de seus padres. Em questão de minutos, autoridades estavam a caminho. Augusto sabia que estava acabado. 20 anos de operação cuidadosa estavam desmoronando, em questão de uma hora. Tudo porque ele havia ficado ganancioso demais, confiante demais. Havia comprado aquela maldita BMW e havia sido visto por aquele maldito rapaz. Se ele tivesse sido mais cuidadoso, se tivesse mantido o perfil mais baixo, poderia ter continuado indefinidamente. Mas o erro estava feito. E não havia retorno. Ele se sentou numa cadeira no escritório, cabeça entre mãos, enquanto a congregação o observava em silêncio agora. Não havia mais perguntas, apenas observação, como se estivessem vendo pela primeira vez quem ele realmente era. A polícia chegou em 20 minutos. 2 Offici, ambos conhecidos na comunidade. Dona Lourdes mostrou as fotos, explicou discrepâncias nos livros, relatou décadas de doações que não tinham correspondência de gastos. Os policiais levaram Augusto para a delegacia para questionamento. Levaram também os livros de contabilidade como evidência. A investigação começou imediatamente. E quanto mais investigavam, pior ficava. Descobriram contas bancárias secretas, descobriram propriedades em nome de empresas fantasmas, descobriram registros de transferências internacionais para a conta nas Ilhas Caimã. Descobriram anos e anos de fraude sistematizada, de roubo em escala, que deixou até investigadores experientes chocados. Augusto foi formalmente preso 3 dias após confrontação inicial. Acusações incluíam apropriação indébita, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e fraude qualificada. Promotor público revoltado pela natureza dos crimes, recusou qualquer acordo de delação ou redução de pena. Disse que Augusto havia cometido não apenas crimes financeiros, mas havia violado da forma mais fundamental a confiança de pessoas vulneráveis, que havia usado fé delas como ferramenta de exploração, que merecia a punição máxima permitida por lei. A investigação completa levou 6 meses. Rastrearam cada propriedade que Augusto havia comprado, cada conta bancária que havia aberto, cada investimento que havia feito. O patrimônio total acumulado ao longo de 20 anos foi estimado em 4.400.000 reais, valores ajustados para a inflação. Era fortuna imensa, especialmente considerando que havia sido roubada por centavo de pessoas ganhando salário mínimo, de aposentados vivendo de pensões miseráveis, de trabalhadores rurais mal conseguindo alimentar famílias. A mídia regional pegou a história. Jornais publicaram artigos, programas de televisão fizeram reportagens. Padre que roubou milhões de fiéis pobres, era manchete irresistível. E com cobertura midiática veio mais revelações. Pessoas de outras paróquias onde Augusto havia servido no passado começaram a fazer suas próprias investigações. Descobriram que ele havia operado esquemas similares, embora em menor escala, em lugares anteriores, antes de chegar em Santa Cruz das Palmeiras. Havia décadas de vítimas, centenas de famílias que haviam sido exploradas por homem que se apresentava como representante de Deus. O julgamento aconteceu em 2008, quase 2 anos
após sua prisão. O atraso foi devido à complexidade do caso, a quantidade massiva de evidências que precisava ser processada, e as múltiplas tentativas de defesa de Augusto de adiar ou contestar procedimentos, mas finalmente, em agosto de 2008, o julgamento começou. Durou 3 semanas. Sala do tribunal estava lotada todos os dias. Muitos dos fiéis de Santa Cruz das Palmeiras compareceram, querendo ver justiça sendo feita, querendo testemunhar a queda final do homem que os havia traído tão completamente. Promotoria apresentou evidência esmagadora, documentos bancários mostrando centenas de transações suspeitas, registros de propriedades adquiridas com dinheiro sem fonte legítima, testemunho de especialistas financeiros explicando esquemas de lavagem de dinheiro. E talvez mais devastador, testemunho de vítimas. Dona Conceição, agora com 78 anos e visivelmente frágil, subiu ao banco de testemunhas, apoiada em bengala. Sua voz tremia, mas estava determinada a contar sua história. Falou sobre os 3.000 reais que havia doado em 1996. Dinheiro que estava guardando para tratamento dentário. Falou sobre como viveu com dor constante por 8 anos, porque confiou que seu dinheiro estava sendo usado para propósito sagrado. Falou sobre descobrir que na verdade financiou relógio de luxo. Falou sobre como traição destruiu não apenas sua confiança na igreja, mas sua capacidade de confiar em qualquer coisa. Quando desceu do banco de testemunhas, estava chorando. E não era a única. Após história de sacrifício e traição, seu Manuel falou sobre 5.000 reais que doou em vez de comprar trator, sobre anos de trabalho físico excessivo que destruiu seu corpo já idoso. Falou sobre como Augusto havia o convencido que era escolha entre investir em ferramentas temporais ou em reino eterno. Sobre como descobrir que na verdade financiou o upgrade de som e roupas caras destruiu sua fé de forma que nunca seria totalmente restaurada. Dona Teresa falou sobre pular refeições, sobre desenvolver anemia, sobre gastar anos em estado de subnutrição crônica, porque separava dinheiro que precisava para a comida, para doar à igreja. Falou sobre como Augusto havia pregado que sacrifício material trazia recompensas espirituais, sobre como descobrir que seu sacrifício financiou o estilo de vida luxuoso da sua, sentindo não apenas traída, mas fundamentalmente estúpida por ter acreditado. Tomás trouxe documentação detalhada das doações de sua avó, nos últimos 3 anos de vida dela. Trouxe registros médicos mostrando que ela havia sido diagnosticada com câncer tratável, mas havia escolhido não fazer tratamento porque não tinha recursos. Trouxe declarações dela, escritas antes de morrer, onde explicava que havia doado o dinheiro do tratamento à igreja, porque Padre Augusto a convenceu que Deus a curaria se demonstrasse fé suficiente. Deus não a curou. Ela morreu em dor terrível desnecessariamente, porque confiou em homem, que a viu apenas como fonte de dinheiro. História após história, todas devastadoras, todas demonstrando não apenas crime financeiro mas também custo humano real das ações de Augusto. Defesa tentou argumentar vários pontos. Primeiro tentaram alegar que Augusto sofria de distúrbio psicológico, algum tipo de cleptomania ou compulsão, que o impedia de controlar seus impulsos. Mas psiquiatras que o examinaram, testificaram que ele era completamente são, completamente consciente de suas ações, completamente capaz de distinguir certo de errado. Ele simplesmente escolheu errado, repetidamente, por décadas, porque era lucrativo. Depois defesa tentou argumentar que a diocese deveria compartilhar a responsabilidade por não ter supervisionado adequadamente, que se bispo tivesse feito seu trabalho, auditado regularmente, verificado credenciais quando Augusto foi inicialmente aceito, nada disso teria acontecido. Era argumento com algum mérito. Diocese realmente falhou em supervisão básica, mas não mudava o fato de que Augusto era criminoso que deliberadamente enganou, manipulou e roubou. Responsabilidade primária era dele. Finalmente, defesa tentou argumentar que Augusto merecia clemência, porque estava retornando propriedades, porque estava cooperando com a investigação, porque supostamente expressava remorso. Mas promotoria demonstrou facilmente que cooperação era forçada, não voluntária, que propriedades estavam sendo devolvidas apenas porque haviam sido confiscadas legalmente, não porque Augusto escolheu devolvê-las, e que remorso alegado era inexistente. Durante todo o julgamento, Augusto nunca,
Nenhuma vez expressou desculpa genuína. Nunca reconheceu dor que causou. Nunca demonstrou entendimento real de que havia destruído vidas. Quando finalmente lhe deram oportunidade de falar em sua própria defesa, ele usou tempo para reclamar sobre como a igreja não pagava padres adequadamente, sobre como tinha que recorrer a meios extraordinários para viver dignamente. Transformou em sua própria narrativa. Nunca mencionou pessoas reais que havia vitimizado. Júri deliberou por 6 horas. Quando voltaram, veredicto foi unânime em todas as acusações. Culpado, culpado, culpado. 18 vezes. Uma para cada acusação. Jurados declararam-no culpado. Sentença veio uma semana depois. Juiz, visivelmente emocionado ao proferir, disse que em 30 anos na magistratura, raramente havia visto caso tão perturbador quanto aquele. Disse que Augusto havia não apenas roubado dinheiro, mas havia roubado fé, havia roubado confiança, havia roubado capacidade de centenas de pessoas de acreditar em bondade humana. Disse que havia transformado a religião, que para muitos era fonte de conforto e esperança, em ferramenta de exploração cruel. Sentença foi 18 anos de prisão, em regime fechado. Additionalmente, todo o patrimônio de Augusto foi confiscado pelo Estado, para ser redistribuído às vítimas, na medida do possível. Quando a sentença foi lida, Augusto não demonstrou emoção visível. Não chorou, não implorou, não expressou remorso. Apenas olhou para o teto da sala do tribunal, expressão neutra, como se estivesse entediado. Mas quando foi levado para fora, algemado, passando pela galeria onde muitas de suas ex-vítimas observavam, Dona Lourdes se levantou uma última vez, olhou diretamente para ele, e disse palavras que ecoariam pelo resto da vida limitada que restava a ele. O Senhor não roubou apenas nosso dinheiro, Padre. Roubou nossa fé. Roubou nossa capacidade de confiar. Alguns de nós nunca mais conseguirão entrar numa igreja sem sentir essa traição. Isso é roubo que nenhuma sentença de prisão pode compensar. Você nos destruiu de formas que vão além de dinheiro, e vai ter que viver sabendo disso. Augusto foi mandado para a penitenciária de Tremembé, prisão de segurança média no interior de São Paulo. Ali, ele foi tratado com particular desprezo pelos outros detentos. Normalmente, crimes financeiros não geram muita animosidade entre criminosos. Cada um tem seu próprio código moral flexível, mas roubar de velhinhas pobres usando Deus como desculpa cruzava a linha até para assassinos e traficantes. Augusto sofreu agressões múltiplas nos primeiros meses. Foi espancado severamente 3 vezes. Teve costelas quebradas, dentes arrancados, nariz quebrado 2 vezes. Guardas faziam vista grossa sentindo que merecia. Alguns até comentavam entre si que era justiça divina em ação. Eventualmente, após terceira hospitalização devido a espancamento, especialmente violento, Augusto teve que ser transferido para isolamento por sua própria segurança. Foi movido para a ala de proteção especial, onde ficam presos que não podem conviver com população geral, delatores, policiais condenados, pedófilos e outros considerados indesejáveis até para criminosos. Passaria próximos anos numa cela de 2 metros por 3, sozinho 23 horas por dia, com apenas 1 hora de exercício diária num pátio pequeno, cercado por paredes altas. Era existência brutalmente solitária, tipo que destrói mentes lentamente. Augusto definhava mental e fisicamente. Seu cabelo, antes sempre bem cuidado, ficou completamente branco e começou a cair. Seu rosto, antes sempre sorridente e carismático, desenvolveu rugas profundas e expressão permanentemente amarga. Ele perdeu peso significativo, porque comida prisional era terrível, e ele muitas vezes não conseguia comer. Desenvolveu problemas de saúde, diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, todos agravados por estresse da prisão e falta de cuidados médicos adequados. Jornalistas ocasionalmente pediam entrevistas, fascinados por história de padre que roubou milhões. Augusto aceitava algumas, talvez por solidão desesperada, talvez por alguma necessidade narcisista de atenção. Mas entrevistas nunca mostravam remorso real. Ele falava sobre o sistema que o havia falhado, sobre como a diocese não pagava adequadamente, sobre como a sociedade tinha expectativas irrealistas de padres viverem em pobreza. Era sempre sobre o que lhe foi negado
nunca sobre o que ele roubou de outros. Psicólogos que o avaliaram ao longo dos anos na prisão foram consistentes em seus achados. Augusto era sociopata clássico, incapaz de empatia genuína, vendo outros apenas como ferramentas para seus próprios fins, completamente focado em si mesmo. Não havia redenção possível para alguém assim. Não havia transformação real, apenas performance de remorso quando conveniente. Mas nada autêntico por baixo. Anos arrastavam na prisão. 2008 se transformou em 2010, depois 2015. Augusto envelheceu mal. O homem que aos 50 havia parecido jovem e vigoroso, estava agora a iOS 60, parecendo facilmente 75. Prisão tinha sugado a vida dele de formas que iam além de apenas tempo passado. Em 2018, 10 anos após o início de sua sentença de 18 anos, Augusto teve derrame severo. Foi encontrado em sua cela por guarda durante ronda matinal, parcialmente paralisado, incapaz de falar claramente, babando. Foi levado às pressas para o hospital prisional, onde determinou-se que havia sofrido acidente vascular cerebral isquêmico massivo, afetando o hemisfério do cérebro. Sobreviveu, mas com danos permanentes. Ficou parcialmente paralisado, do lado direito do corpo. Sua fala ficou arrastada e difícil de entender. Sua capacidade cognitiva foi severamente comprometida. Nunca se recuperaria totalmente. Médicos disseram que ele precisaria de cuidados constantes pelo resto da vida. A avaliação determinou que ele não representava mais ameaça à sociedade. Era homem quebrado, fisicamente incapacitado, sem recursos, sem família, sem ninguém. Por razões humanitárias, e para reduzir custos de Manton Law em facilidade prisional médica, ele foi concedido liberdade condicional, por razões de saúde. Foi libertado em janeiro de 2019, após cumprir 11 anos de sentença de 18. Augusto foi liberado em cadeira de rodas, empurrado por funcionário prisional que o deixou na calçada, em frente à prisão, sem muita cerimônia. Ele não tinha dinheiro, não tinha roupas além das que vestia, não tinha lugar para ir. Todo o seu patrimônio havia sido confiscado. Diocese se recusou a ter qualquer envolvimento. Tecnicamente ele ainda era padre. Nunca foi formalmente defrocado, porque revelou durante a investigação que nunca foi legitimamente ordenado. Então, não havia ordenação para ser revogada. Ele era apenas criminoso que se passou por padre por 3 décadas. Serviço Social Estadual o encaminhou para asilo de caridade em Guarulhos, administrado por ordem religiosa católica. Ironicamente, ele passaria o resto de seus dias sendo cuidado por tipo de instituição que supostamente representava, mas que na verdade havia apenas usado como fachada para crime. Asilo era lugar simples, mais limpo. Quartos compartilhados. 3 idosos por quarto. Refeições básicas servidas em horários fixos. Atividades ocasionais recreativas para residentes. Funcionários eram, em sua maioria, caridades. Alguns freiras idosas, alguns voluntários. Tratavam todos os residentes com respeito básico, embora soubessem histórias de muitos deles. Augusto era conhecido ali como o homem que havia sido padre, mas roubou de fiéis. História havia sido amplamente publicizada. Funcionários o tratavam com profissionalismo frio, sem crueldade, mas também sem calor. Ele era apenas mais um residente, necessitando de cuidados. Augusto passou últimos anos naquele asilo, capaz de comunicar muito pouco devido a danos do derrame. Confinado à cadeira de rodas, dependente de outros. Para necessidades mais básicas, alimentação, higiene, tudo, era existência reduzida ao mínimo absoluto. De homem que havia vivido secretamente como rico, frequentado restaurantes caros, dirigido carros de luxo, possuído propriedades múltiplas, viajado internacionalmente, ele agora estava reduzido a quarto compartilhado em asilo, comendo comida institucional, sem controle sobre nenhum aspecto de sua vida. Se havia alguma justiça poética nisso, era perdida em Augusto. Ele parecia estar além de reflexão, além de entendimento. Apenas existia dia após dia, olhando a janela, processando pouco. Ocasionalmente, quando o funcionário particularmente dedicado tentava conversar com ele, fazer perguntas sobre seu passado, sobre se ele pensava sobre o que havia feito, Augusto apenas olhava vagamente, sem responder ou respondendo com sons incompreensíveis. Se havia remorso, se havia entendimento do que havia feito,
estava trancado dentro de cérebro danificado. Inacessível. O mais provável. Nunca existiu para começar. Augusto morreu em março de 2024, aos 71 anos, de complicações cardíacas. Funcionário encontrou-o numa manhã, parado em sua cama, expressão neutra no rosto como sempre. Não houve drama em sua morte, não houve últimas palavras, não houve cena de arrependimento, de leito de morte como em filmes. Ele apenas parou de existir como máquina desligando. Não houve funeral religioso. Diocese se recusou terminantemente a realizar qualquer cerimônia. Disseram que ele havia profanado tudo que a igreja representava, e não merecia ritos cristãos. Alguns argumentaram que isso ia contra ensinamentos de Cristo sobre perdão. Mas o bispo foi inflexível. Corpo foi cremado às custas do Estado. Cinzas foram colocadas em columbário público em Guarulhos, numa vaga sem nome apenas enemeiro, como se Augusto Mendes nunca tivesse existido. Como se décadas de sua vida, tanto as dedicadas ao crime, quanto as passadas pagando por ele, fossem apenas nota de rodapé menor na história. Em Santa Cruz das Palmeiras, notícia de sua morte mal causou reação. Jornal local publicou pequena nota. 3 parágrafos, mencionando que o ex-padre, condenado por fraude, havia falecido. Não houve memoriais. Não houve orações por sua alma. Para a maioria das pessoas, ele era memória ruim, que preferiam não revisitar. Alguns dos mais velhos, como Dona Lourdes agora com 89 anos, ouviram a notícia e sentiram não satisfação de vingança, mas apenas vazio. Tanto sofrimento, tanto dano. E no final ele apenas morreu. Parecia anticlimax para a tragédia que havia definido tantas vidas. A igreja em Santa Cruz das Palmeiras ainda estava lá. Edifício físico permanecia. Novo padre havia servido ali nos últimos 16 anos. Padre Pedro, homem genuinamente dedicado que chegou após escândalo. Ele trabalhou incansavelmente para reconstruir confiança que Augusto havia destruído. Era tarefa sisífica. Frequência havia caído pela metade após revelações. Muitos nunca voltaram. Dona Lourdes era uma delas. Ela, que havia sido tão devota, que limpara aquela igreja por décadas, não conseguia mais entrar. Tentou algumas vezes nos primeiros anos após escândalo, mas cada vez que passava pela porta, sentia aperto no peito, sensação de ser enganada novamente. Não era culpa de Padre Pedro. Ela sabia disso. Ele era bom, honesto, mas traição de Augusto havia manchado aquele espaço, de forma permanente para ela. Ela encontrou sua própria forma de espiritualidade, praticada em casa, sozinha, sem intermediários institucionais. Dizia às vezes que talvez Augusto havia inadvertidamente lhe ensinado lição valiosa que conexão com o divino não requeria edifícios ou líderes oficiais, que era algo pessoal, interno, que não podia ser mediado ou controlado por outros. Era pequeno consolo para tanto sofrimento, mas era algo. Dona Conceição, a viúva que havia dito que Augusto era santo em vida, morreu em 2007, um ano antes do julgamento. Oficialmente, foi listada como morte natural, devido à idade avançada. Mas todos que a conheciam entenderam que ela havia morrido de coração partido, que descoberta da traição havia quebrado algo fundamental dentro dela. Ela havia dedicado tanto de sua vida àquela igreja, àquele homem, e tudo se revelou mentira. Seu Manuel continuou vivendo até 2020, atingindo impressionantes 90 anos. Continuou trabalhando sua terra quase até o fim. Corpo destruído por décadas de trabalho duro, que poderia ter sido aliviado se tivesse comprado aquele trator, em vez de doar dinheiro. Ele voltou eventualmente para a igreja sob Padre Pedro, mas nunca doou outro centavo. Sentava no último banco, ouvia sermão em silêncio, e saía sem interagir. Quando morreu, deixou carta para a família explicando que em Deus permaneceu. Mas sua fé em instituições religiosas, e em líderes religiosos, havia sido destruída para sempre. Dona Teresa, a faxineira que havia pulado refeições, viveu até 2022. Recuperou-se fisicamente da subnutrição, anos após parar de doar. Mas problemas de saúde desenvolvidos durante aqueles anos, desnutrição, contribuiu para a osteoporose severa. Entre outros problemas, nunca a deixaram totalmente. Ela também nunca voltou para a igreja. Tornou-se amarga. Algo que família e amigos entendiam, mas lamentavam. Mulher que havia sido tão doce,
tão gentil, passou últimos anos de vida dura e desconfiada, incapaz de confiar para qualquer coisa. Tomás, o marceneiro cujo relato sobre a avó havia sido tão devastador no julgamento, tornou-se ateu declarado e vocal. Ele via a religião não apenas como falsa, mas como perigosa, como sistema que capacitava a exploração de vulneráveis. Fez campanha local por leis mais fortes de transparência financeira para organizações religiosas. Argumentava que igrejas deveriam ser auditadas tão rigorosamente quanto corporações, que isenção fiscal deveria vir com obrigações de prestação de contas pública. Nem todos concordavam com ele. Muitos viam suas visões como extremas. Mas após o que aconteceu, ele tinha plataforma, tinha audiência para suas ideias. A questão da redistribuição, os 4,5 milhões de reais confiscados de Augusto, foi complicada. Havia 480 famílias identificadas, que haviam doado ao longo de 20 anos, mas registros eram incompletos. Muitas pessoas haviam doado dinheiro sem recibos, baseado apenas em confiança. Algumas das vítimas mais velhas haviam morrido, e valor total roubado era provavelmente muito maior que o patrimônio recuperado, significando que mesmo redistribuição completa não compensaria todos integralmente. O processo legal levou 4 anos. No final, cada família recebeu em média R$ 6.000, uma fração do que havia perdido ao longo dos anos. Para algumas famílias, ajudou. R$ 6.000 não era insignificante para pessoas vivendo próximo ou abaixo da linha de pobreza. Mas para outras, especialmente aquelas que haviam perdido entes queridos, devido a escolhas feitas por causa de doações, Dona Eunice, que morreu sem tratamento médico, a avó de Tomás, que escolheu doação sobre cirurgia, nenhuma quantia de dinheiro podia compensar. E para muitos, o dinheiro veio com gosto amargo. Era a admissão de que haviam sido enganadas, de que sua fé havia sido explorada, de que anos de sacrifício haviam financiado estilo de vida luxuoso de sociopata. Era dinheiro manchado por traição. Diocese também sofreu consequências. Investigação revelou que supervisão de Padre Augusto havia sido essencialmente inexistente por 20 anos. Bispo responsável na época do escândalo havia se aposentado em 2005. Mas prestação de contas veio de qualquer forma. Nova liderança diocesana implementou sistemas mais rigorosos de auditoria, checagens de background mais completas para novos padres, visitas regulares obrigatórias a todas as paróquias. Eram reformas que deveriam ter existido desde sempre. Mas levou o escândalo massivo para forçar a implementação. E mesmo assim, céticos questionavam se seria suficiente. Afinal, Augusto não foi anomalia única. Pesquisa subsequente ao escândalo revelou que havia vários casos similares, embora geralmente em menor escala, acontecendo em dioceses por todo o Brasil. O sistema tinha falhas estruturais que permitiam que pessoas sem escrúpulos explorassem posições de confiança. A história de Padre Augusto tornou-se caso de estudo. Universidades usavam em cursos sobre fraude, sobre psicologia criminal, sobre como instituições falham em proteger vulneráveis. Seminários começaram a incluir treinamento específico sobre sinais de alerta de comportamento financeiro inadequado em padres. Organizações de defesa do consumidor pressionaram por leis mais fortes de proteção para doadores religiosos. O caso tinha ramificações que iam muito além de Santa Cruz das Palmeiras. Mas para pessoas daquela pequena cidade, não era caso de estudo. Era trauma vívido, cicatriz permanente em suas vidas e em sua comunidade. E 2 décadas após revelação inicial, efeitos ainda eram sentidos. Havia divisão geracional. Interessante em como o evento foi processado. Pessoas mais velhas, que haviam vivido traição diretamente, nunca se recuperaram completamente. Carregavam dano com elas até túmulos. Mas geração mais jovem, que era criança ou adolescente quando o escândalo estourou, processava diferentemente. Para eles, era história de aviso, sobre não confiar cegamente em figuras de autoridade, sobre a importância de questionar, de exigir transparência. Alguns tornaram-se mais religiosos em reação, querendo provar que pessoas de fé podiam ser genuínas. Outros se afastaram completamente de religião organizada, mas quase todos internalizaram sobre a importância de pensamento crítico e ceticismo saudável. Em 2025, 20 anos após o início do escândalo, jornalista local decidiu fazer retrospectiva. Entrevistou sobreviventes ainda vivos, revisitou documentos do julgamento,
tentou entender o legado duradouro do caso. O que encontrou foi comunidade ainda profundamente marcada, mas também, em alguns aspectos, mais forte. Havia resiliência que vinha de ter sobrevivido traição tão profunda. Havia sabedoria que vinha de ter aprendido, duramente, que confiança precisa ser ganhada e verificada, não dada cegamente. E havia, surpreendentemente, capacidade continuada de fé, embora temperada e madura de formas que não era antes. Padre Pedro, que havia servido paróquia fielmente, desde escândalo, disse ao jornalista que via sua missão como não apenas restaurar igreja, mas restaurar entendimento de o que igreja deveria ser. Não lugar onde líder era venerado sem questões, mas comunidade onde todos tinham voz, onde transparência era norma, onde amor e serviço eram demonstrados através de ações, em vez de apenas palavras bonitas. Ele mantinha todos os registros financeiros abertos, para inspeção por qualquer membro da congregação, a qualquer momento. Publicava relatórios trimestrais detalhados sobre cada centavo recebido, e como foi gasto. E mais importante, vivia de forma que estava alinhada com o que pregava, em simplicidade genuína, sem luxos escondidos, sem dupla vida. Esta é a história completa de Padre Augusto Mendes, história de homem que descobriu que batina era disfarce, perfeito para a ganância, que usou fé de outros, como escada para seus próprios desejos materiais, que operou por décadas sem remorso ou consciência. Mas é também história de Dona Lourdes, que teve coragem de questionar a autoridade quando a evidência de erro era inegável. História de comunidade que sobreviveu traição profunda e encontrou, eventualmente, formas de começar processo lento de cura. História que nos lembra que confiança é presente mais precioso que podemos dar, e que quando violada, dando ecoa através de décadas e gerações. Padre Augusto dirigiu sua BMW por alguns anos, sentindo-se intocável, convencido que havia encontrado o crime perfeito. Mas fotografia granulada tirada por jovem entregador numa moto foi suficiente para começar. Desmontar 20 anos de mentiras cuidadosamente construídas. Porque verdade, não importa quanto tempo leve, eventualmente encontra caminho para a luz, e quando encontra, exposição é total e devastadora. No final, Augusto não foi destruído por sistema de justiça, embora o sistema tenha feito seu trabalho. Ele foi destruído por Dona Lourdes, e por pessoas como ela, pessoas comuns que simplesmente decidiram que suficiente era suficiente, que recusaram aceitar mais mentiras, que exigiram verdade mesmo quando dolorosa. E essa talvez é a lição mais importante desta história, que não importa quão poderosa seja a posição de alguém, não importa quão inviolável pareça ser sua autoridade, quando pessoas comuns se levantam e exigem prestação de contas, até impérios mais elaborados podem cair. Augusto construiu seu império de enganos, ao longo de 20 anos. Levou uma tarde para começar a desmoronar, e apenas meses para ser completamente destruído. Mentiras, não importa quão elaboradas, são sempre fundação instável. E verdade, eventualmente, sempre, encontra seu caminho. Se esta história tocou você, se fez refletir sobre confiança, sobre fé, sobre como pessoas em posições de poder podem abusar dessa confiança, então você precisa se inscrever neste canal, agora mesmo. Clique no botão de inscrição, inscreva-se agora. Deixe nos comentários sua resposta para esta pergunta. Você teria tido a coragem de se levantar e confrontar Padre Augusto como Dona Lourdes fez? Ou teria ficado em silêncio? Sei, estou lendo todos os comentários, e vou responder o máximo que conseguir. Nos vemos no próximo episódio.